Título 3. Do cargo, função, comando e subordinação. Capítulo 1. Do cargo e da função. Artigo 15. O cargo policial militar é aquele especificado nos quadros de organização da corporação. Artigo 16. Os cargos militares serão providos com pessoal que satisfaça aos requisitos de grau hierárquico e qualificação exigidas para seu desempenho. Artigo 17. O cargo policial militar é considerado vago a partir das seguintes situações. Inciso 1. Na data de sua criação. Inciso 2. Na data da exoneração do titular. Parágrafo único. Considera-se também vago cujo ocupante tenha, inciso 1, falecido, a partir da data do falecimento. Inciso 2. Sido considerado extraviado ou desertor a partir da data do termo de deserção ou extravio. Artigo 18. São funções militares o exercício dos cargos previstos nos quadros de organização da corporação. Parágrafo 1. São consideradas funções policiais militares ou de interesse policial militar o exercício do cargo nos seguintes órgãos. Inciso 1. Em órgãos federais relacionados com as missões das Forças Auxiliares. Inciso 2. Na Casa Militar do Governador. Inciso 3. Nas assessorias militares. Inciso 4. No gabinete do Presidente da República ou do Vice-Presidente da República. Inciso 5. Estabelecimentos de ensino das Forças Armadas ou de outra corporação militar, no país ou no exterior, como instrutor ou aluno. Inciso 6. Outras corporações militares, durante o período passado à disposição. Inciso 7. Em função de subdelegado da Polícia e no DETRAN. Inciso 8. Em órgãos internacionais, quando em missão de paz. Parágrafo 2º. Os militares nomeados ou designados para o exercício dos cargos previstos no parágrafo 1º deste artigo só poderão permanecer no máximo nesta situação por um período de 4 anos, contínuos ou não, exceto quando no exercício da chefia do gabinete ou da assessoria. Parágrafo 3º. Ao término de cada período previsto no parágrafo 2º deste artigo, o policial militar terá que retornar à corporação, onde aguardará, no mínimo, o prazo de 2 anos para o novo afastamento. Artigo 19. O exercício por policial militar de cargo ou função não especificado na legislação da corporação será considerado de natureza civil. Parágrafo único. O policial militar da ativa que aceitar cargo, função ou emprego público temporário não eletivo, ainda que na administração indireta ou fundacional pública, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nesta situação, ser promovido pelo critério de antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela modalidade de promoção e transferência para a reserva, sendo, depois de 2 anos de afastamento, contínuos ou não, transferido ex officio para inatividade. Artigo 20. O provimento de cargo em caráter efetivo ou interino será efetuado por ato da autoridade competente, obedecendo os critérios de confiança e habilitação com que a legislação especificar. Artigo 21. Qualquer função que, pela sua natureza, generalidade, peculiaridade, vulto ou duração, não foi catalogada no quadro de organização da corporação, será cumprida como encargo, serviço ou comissão de atividade policial militar. Capítulo 2. Do comando e da subordinação. Artigo 22. O comando é o exercício do cargo de chefia que habilita a conduzir homens ou dirigir uma organização policial militar. Parágrafo 1º. O comando está vinculado ao grau hierárquico e constitui uma prerrogativa impessoal cujo exercício o policial militar se define e se caracteriza como chefe. Parágrafo 2º. Aplica-se a direção e a chefia de organização policial militar no que couber o estabelecimento para o comando. Parágrafo 2º. Aplica-se a direção e a chefia de organização policial militar no que couber o estabelecido para o comando. Artigo 23. O comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Alagoas tem honras, regalias, direitos, deveres e prerrogativas de secretário de Estado, inclusive referendar atos administrativos. Artigo 24. A subordinação não afeta de modo algum a dignidade pessoal e o decoro do policial militar, limitando-se exclusivamente à estrutura hierarquizada da Polícia Militar.
Artigo 25. O oficial é preparado, ao longo da carreira, para o exercício do comando, da chefia e da direção das organizações militares. Artigo 26. Os subtenentes e sargentos são formados para auxiliar e complementar as atividades dos oficiais, quer no adestramento e no emprego dos meios, quer na instrução, administração e no comando das frações de tropa. Parágrafo 1º. No comando de elementos subordinados, os subtenentes e sargentos deverão se impor pela lealdade, exemplo e capacidade técnico-profissional. Parágrafo 2º. É incumbência dos subtenentes e sargentos assegurar a observância minuciosa e ininterrupta das ordens, regras de serviço e normas operativas por parte das praças diretamente subordinadas, bem como a manutenção da coesão e da moral das mesmas em todas as circunstâncias. Artigo 27. Os cabos e soldados são essencialmente elementos de execução. Artigo 28. As praças especiais cabem à rigorosa observância das prescrições regulamentares que lhes são pertinentes, sendo-lhes exigida inteira dedicação ao estudo e aprendizado técnico-profissional. Artigo 29. Cabe ao policial militar a responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar. Parágrafo único. No cumprimento de ordens recebidas, o executante responde pelas omissões, erros e excessos que cometer. Título 4. Dos direitos e prerrogativas, deveres e obrigações e ética dos militares. Capítulo 1. Dos direitos e prerrogativas. Artigo 30. Os direitos e prerrogativas dos militares são constituídos pelas honras, dignidade e distinção devida aos graus hierárquicos e cargos exercidos. Parágrafo 1º. São direitos e prerrogativas dos militares. Inciso 1. Plenitude da patente dos oficiais com as prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, na ativa e na inatividade. Inciso 2. Uso dos títulos e designação hierárquica correspondente ao posto ou graduação. Inciso 3. Uso dos uniformes, insígnias e distintivos da corporação de forma privativa, quando na ativa. Inciso 4. Processo e julgamento pela Justiça Militar Estadual nos crimes militares definidos em lei. Inciso 5. Honras, tratamento e sinais de respeito que lhes sejam assegurados em leis ou regulamentos. Inciso 6. Prisão especial, em quartel da corporação, à disposição da autoridade judiciária competente, quando sujeito à prisão antes da condenação irrecorrível. Inciso 7. Cumprimento de pena privativa de liberdade em unidade da própria corporação ou presídio militar. Nos casos de condenação que não lhe implique na perda do posto ou da graduação, cujo comandante, chefe ou diretor tenha precedência hierárquica sobre o preso ou detido. Inciso 8. Assistência de oficial, quando praça e de oficial de posto superior ao seu, se sujeito à prisão em flagrante, circunstância em que permanecerá na repartição competente da Polícia Judiciária somente o tempo necessário à lavratura do auto respectivo, sendo imediatamente após conduzido à autoridade policial militar mais próxima mediante escolta da própria corporação. Inciso 9. Porte de arma para oficiais conforme legislação federal. Inciso 10. Porte de arma para as praças conforme legislação federal e restrições impostas pela corporação. Inciso 11. Transferência voluntária para reserva remunerada aos 30 anos de serviço, se do sexo masculino, e 25 anos, se do sexo feminino. Inciso 12. Estabilidade para as praças com mais de 10 anos de efetivo serviço. Inciso 13. 13º salário, com base na remuneração integral devida no mês de dezembro. Inciso 14. Salário família para os seus dependentes conforme legislação própria. Inciso 15. Férias anuais remuneradas com vantagem de pelo menos 1/3 a mais do que a remuneração normal. Inciso 15. Licença à maternidade. Inciso 17. Licença à paternidade. Inciso 17. Licença à paternidade. Inciso 18. Assistência jurídica integral e gratuita por parte do Estado quando indiciado ou processado nos crimes ocorridos em atos de serviço.
Inciso 19. Revisão periódica da remuneração dos inativos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos militares em atividade, sendo também estendido aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores da ativa, inclusive quando decorrentes da reclassificação de cargo ou função ocupada em que se deu a transferência para a reserva remunerada ou reforma. Inciso 20. Percepção da remuneração. Inciso 21. Promoção. Inciso 22. Pensão por morte correspondente ao total da remuneração do policial militar ativo ou inativo. Inciso 23. Demissão ou licenciamento voluntário. Inciso 24. Adicional de remuneração para as atividades insalubres, penosas ou perigosas conforme dispuser a legislação própria. Inciso 25. A associação médico-hospitalar para si e seus dependentes, assim entendida como um conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais médicos, farmacêuticos e odontológicos, bem como o fornecimento e aplicação de meios, cuidados e demais atos médicos e paramédicos necessários. Inciso 26. Percepção da remuneração do posto ou graduação imediatamente superior quando da sua transferência para inatividade contar 25 anos de efetivo serviço se do sexo feminino e 30 anos se do sexo masculino. Caso seja ocupante do último posto da hierarquia da corporação, terá seu soldo aumentado de 2/10. Inciso 27. Percepção correspondente ao seu grau hierárquico, calculada com base no soldo integral, quando não contado 25 anos se do sexo feminino ou 30 anos se do sexo masculino. For transferido para a reserva remunerada, ex officio, por ter atingido a idade limite de permanência no serviço ativo, no seu posto ou graduação. Parágrafo 2º. Os professores civis contratados para ministrarem aulas nos cursos realizados no Centro de Ensino e Instrução da Polícia Militar, além dos direitos previstos em outras legislações, terão as seguintes honras. Inciso 1. De coronel, quando lecionar no curso superior de polícia. Inciso 2. De major, quando lecionar no curso de aperfeiçoamento de oficiais. Inciso 3. De capitão, quando lecionar nos cursos de formação, adaptação e habilitação para oficiais. Inciso 4. De primeiro-tenente, quando lecionar nos demais cursos ou estágios. Capítulo 2. Dos deveres e obrigações. Artigo 31. São deveres dos militares aqueles emanados de vínculos racionais e morais que os ligam à comunidade e à segurança, compreendendo essencialmente 2 pontos. Inciso 1. Dedicação integral ao serviço policial militar. Inciso 2. Fidelidade à instituição a que pertence, mesmo com o risco da própria vida. Inciso 3. Culto aos símbolos nacionais e estaduais. Inciso 4. Probidade e lealdade em todas as circunstâncias. Inciso 5. Disciplina e respeito à hierarquia. Inciso 6. Rigoroso cumprimento das obrigações e ordem. Inciso 7. Tratar o subordinado com dignidade e urbanidade. Artigo 32. O cidadão, após ingresso e conclusão do curso de formação ou adaptação, prestará compromisso de honra na forma regular, no qual afirmará a sua aceitação consciente das obrigações e deveres institucionais e manifestará a sua disposição de bem cumpri-los. Parágrafo 1º. O compromisso a que se refere o caput deste artigo terá caráter solene e será prestado à bandeira nacional. Parágrafo 2º. O compromisso do aspirante oficial será prestado no dia da declaração e de acordo com o cerimonial constante no regulamento do estabelecimento de ensino. Parágrafo 3º. O compromisso de oficial ao primeiro posto será prestado em solenidade especialmente programada para este fim. Capítulo 3. Da violação, dos deveres e das obrigações. Artigo 33. Constituirão violação dos deveres e das obrigações militares, 2 pontos, a prática de crime, de contravenção e de transgressão disciplinar. Parágrafo 1º. A violação dos deveres e das obrigações militares é tão grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer.
Parágrafo 2º. No concurso de crime militar e de transgressão disciplinar será considerada a violação mais grave. Artigo 34. A inobservância dos deveres especificados nas leis e regulamentos ou na falta de exatidão no cumprimento dos mesmos acarreterá para o policial militar responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal, de conformidade com a legislação específica ou peculiar. Seção 1. Das transgressões disciplinares. Artigo 35. As transgressões disciplinares são especificadas no Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Parágrafo 1º. O Regulamento Disciplinar da Polícia Militar estabelecerá as normas para a aplicação e amplitude das punições disciplinares. Parágrafo 2º. As punições disciplinares de detenção ou prisão não poderão ultrapassar a 30 dias. Artigo 36. Ao cadete que cometer transgressão disciplinar, aplicar-se, além das sanções disciplinares previstas no Regulamento Disciplinar da Polícia Militar, as existentes nos regimentos internos dos estabelecimentos de ensino onde estiver matriculado.